Bem, continuando aqui nossa revisão sobre termometria, o que diz essa outra questão? Ele fala o seguinte: uma substância precisa ser aquecida até uma temperatura de 400 Kelvin. Porém, um cientista possui em mãos apenas um termômetro graduado na escala Celsius. Qual a temperatura será lida nesse termômetro após o fim do aquecimento proposto? Então, aqui basicamente ele quer que você faça o quê? Que você converta, né? Então, ele quer que você converta escala Celsius para a escala Kelvin. Então, a pergunta aqui é: quando a temperatura em Kelvin ela for de 400, aqui no 400K, né, 400 Kelvin, quanto que dá isso na escala Celsius, né? Então a pergunta basicamente é essa. Você reparou uma coisa, que na escala Kelvin a gente não coloca grau, né? Então aqui, por exemplo, na escala Celsius a gente coloca grau Celsius, grau Fahrenheit, né? Na Kelvin não tem esse grau. Por que que não tem? Porque ele não quis, né? Porque ele era Lord Kelvin, né? O inglês não quis que a escala dele tivesse grau Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin é a escala do sistema internacional, né? Então quando a gente fala de sistema internacional, a temperatura ela tem que ser dada de fato apenas em Kelvin, é a única escala que de fato mede a vibração das partículas de qualquer objeto, né? Isso é o conceito de temperatura. A temperatura mede o quê? Mede o grau de agitação das partículas. E a única escala que de fato faz isso é a escala Kelvin. O resto a gente usa no dia a dia, mas não são escalas aí tido como corretas, tá? Ela pode ser usada no dia a dia, elas são usuais, a Celsius, a Fahrenheit, né? Que a gente mais conhece, elas são apenas escalas usuais. A Celsius a gente usa aqui no Brasil. Então, para a gente resolver esse problema, você tem que lembrar da formulazinha que relaciona a escala Celsius com a escala Kelvin, né? Lembra? Era TC sobre quem? TC sobre 5 igual a quem? Igual a TK menos 273 sobre 5, né? Você tem que lembrar da relaçãozinha entre a escala Celsius e a escala Kelvin, tá? E aqui, essa relação ela é tranquila porque, como os dois lados aqui tem o 5 e tem o 5, você pode simplesmente eliminar já o 5 de cara, você pode cortar os dois 5, porque é uma divisão, né? E tem dos dois lados, você pode deixar a equação, digamos, um pouco mais fácil para você trabalhar, né? Então vai ficar assim, né? TC que é igual a TK menos 273. Fica muito mais simples de resolver, né? E aí é só brincar de matemática, a gente tem um TK, né? Aí agora fica fácil, porque o TK vale quanto? O TK vale 400. Então vou trocar esse TK onde? Aqui. Coloco o número, troco a letra pelo número, né? Então a temperatura em Celsius vai ficar como? O TK vale quanto? 400. Então põe 400 aqui, menos 273. Isso vai dar 127 graus Celsius, né? Então é a temperatura correspondente. Então, enquanto na temperatura Kelvin for 400, na escala Celsius, essa temperatura equivale a 127. Geralmente, meus alunos perguntam, professor, quem que é mais quente? Aqui não tem quem é mais quente, né? Como as escalas são diferentes, a sensação térmica é a mesma, tá? O que muda é só a escala. Então, na escala Kelvin está marcando 400, na escala do Brasil, a escala que a gente usa aqui no Brasil, está marcando 127 graus, tá? Então, aqui no caso, a alternativa B de bola é a nossa alternativa correta, tranquilo? É isso.